Bom dia. Bom dia. A minha esposa é da CCB. Ah, CCB, nossa velha CCB, conhecida, né? CCB é o bicho, cara. CCB. Isso não é brinquedo, não. Toda vez que eu escuto esse nome, dá um arrepio. Dá um arrepio, Na né? espinha. Você olha, CCB. CCB. A minha conversão aconteceu nessa denominação, Caio. Sei. Nos últimos meses, mas nos últimos meses eu e a minha esposa temos congregado aqui O cara com se você. converte numa denominação, ele ganha uma denominação e perde a identidade, né? É, completamente. Esse pessoal da CCB não quer não. E aí? Eu e a minha esposa temos congregado aqui com vocês nos últimos meses. Aham. Nós temos sofrido inúmeras cobranças por não estarmos frequentando os cultos da CCB com a mesma frequência de antes. Esses dias encontramos o ancião da igreja e ele disse que nos afastamos da igreja porque recebemos muitas bênçãos de Deus. A cobrança acontece por muitas Quer vias. dizer, só uma pergunta, por que vocês se afastaram da igreja depois de terem recebido Uma vez que vocês receberam. tantas bênçãos de Deus? Em outras palavras, Deus e a igreja, na cabeça deles, o que eles querem que o povo pense, é que Deus e a igreja são a mesma coisa. Isso. Quer dizer, quem tem alguma vida com Deus tem que frequentar aquele lugar. Se o cara não frequentar aquele lugar, significa que ele está desvinculando-se de Deus. Imagina só. Deus trabalha por aquela via apenas. Que está condicionado àquele container. Container. É um container. Container. Né? É um Deus container. é o extratinho daquele container. Sim, Caião. Preso ali, o ancião abre, o ancião fecha, esfrega Deus na cara dos outros, olha, ameaça. Olha aí, depois de tantas bênçãos, estão deixando de frequentar, o pau vai cantar. Olha que eu vou soltar os gafanhotos. Meu Jesus. Não sei, olha, basta pensar, se um neurônio falar com o outro, não tem mais problema. Porque logo você vê que não tem Deus aí. Vocês estão sendo cobrados por uma agremiação religiosa, por uma seita controladora que quer, em nome de Deus, controlar as almas de vocês. Agora, Deus é uma coisa, Evangelho é uma coisa, Jesus é uma coisa, andar com Deus e vida espiritual é outra coisa. Isso aí já tem a ver com a máfia da religião, do controle. A máfia patrocinada pela ignorância também, muita ignorância. Não estou dizendo que o ancião é um mal intencionado necessariamente. Muitas vezes são sim, esses anciãos. Outras vezes não, são só ignorantes. Alguns têm até zelo de Deus, mas sem nenhum entendimento. Se você entendeu e discerniu, não entre em desespero, porque eles pediram para você provar a sua fidelidade de Deus se amarrando numa camisa de forças. Misericórdia quero, diz o Senhor, e não um holocausto, nem sacrifício. Vamos lá. A cobrança também acontece por outras vias. Aliás, muitas vias. Todas as possíveis. Olhares de reprovação quando vamos aos cultos, cobranças dos familiares da minha esposa e comentários de que podemos perder a salvação caso nos afastemos totalmente da CCB. Quem salva? A CCB. Jesus é o suficiente Salvador 500 anos depois da reforma. A pergunta é, Jesus é o Salvador? Que reforma foi essa? Onde o ponto básico anterior continua valendo hoje para a maioria dos cristãos. Qual era o ponto básico anterior? É que só a igreja salvava. O resto decorria, todas as outras heresias decorriam desse poder que a igreja tinha para salvar, para perdoar, para condenar e tudo. Então, em síntese, foi contra esse espírito que fazia Deus escravo da ideologia religiosa, da decisão religiosa, foi que Lutero se levantou. Quase 500 anos depois, a gente está aqui respondendo as mesmas coisas dentro do chamado ambiente que decorreu da reforma. Porque você diz,
Na igreja luterana é assim? Teologicamente não. Mas na prática, você é cobrado mesmo na igreja luterana, de certa forma, assim também. Se não estiver presente, você passa a ser considerado um cristão nominal. Porque você só se faz um cristão piedoso e engajado pela frequência. Não é pela prática do amor, da verdade, da justiça, do fruto do Espírito brotando em ti. Se você não validar esse fruto com frequência, uma frequência religiosa, isso não adianta nada. Você continua sendo virtuosamente um perdido. Cheio de graça, porém perdido. Porém perdido. Porque a salvação é na frequência. Era assim na Igreja Católica. A Igreja Católica está até melhorando em relação a isso, abrindo mão de ser só ela que salve. Mas enquanto isso, a gente tem aqui, celebrando a Reforma Protestante, grupos que dizem que ausentes daquela denominação o cara vai para o inferno. Então, que reforma há a celebrar? Na própria igreja presbiteriana, da qual eu sou oriundo, e num certo sentido da fraternidade e carinhos, mantenho ligações por causa do amor, não só com a igreja presbiteriana, mas com todos os grupos cristãos. Mas a igreja presbiteriana não foi meu berço histórico. Lá também é assim, na prática é, não na doutrina. Na doutrina se diz que só Jesus salva, isso e aquilo. Na prática, o indivíduo que não está frequentando e andando conforme os costumes calvinistas, reformados ou puritanos da igreja, é um cara que está andando longe de Deus ou perdido já, a caminho de se perder. Na prática, o que é que essa reforma mudou? Se só a igreja salva, só a igreja abençoa, só a igreja chancela, e fora da igreja se está ou perdido ou a caminho de se ficar perdido. E entenda-se por igreja a instituição, o corpo doutrinário e os seus oficiais, controladores da sã doutrina e ministradores dela. Isso é só um catolicismo que fez uma dieta, fez uma lipoaspiração, fez uma plastiquinha, mas não mudou a natureza, continua exatamente a mesma coisa. Caí lá no comecinho da reforma, isso foi abolido completamente e foi crescendo ao longo do tempo. Sim, no início sim. É que eles não entendem que eles não aguentam não ser religiosos. Você só suporta o evangelho quando você deixa de ser religioso. Se você quer o evangelho mais a religiosidade, sim, você vai corromper o evangelho. Porque a religiosidade acaba se alimentando de lugar sagrado, de sacerdotes sagrados, de ofícios sagrados, de relíquias sagradas, de horas sagradas, de devoções sagradas. A religiosidade come sagrado. Sagrado é uma construção do homem. Antropologicamente, uma coisa que precisa ser entendida antropologicamente como a unção da reverência humana pela mediação de algo. Isso é o sagrado. O santo é a origem. O santo não tem nada a ver com isso. O santo às vezes está derrubando o sagrado. Está virando as mesas dentro do templo. Está dizendo acerca do sagrado, não ficará pedra sobre o sagrado. O santo te mostra o Apocalipse, tira o véu, mostra a sociedade que deve ser, e você anda em volta e não acha um único lugar sagrado, um único santuário, um único sagrário. Não, porque tudo é santificado no não lugar, no coração, em espírito e em verdade. Não tem abóbada nessa construção. Ela é na presença de Deus. É tudo tão óbvio, mas eles não querem entender. Nem conseguem entender. O que eu estou dizendo aqui é como quem fala em língua estranha sem intérprete. Eles não estão entendendo. Mas o Espírito de Deus vai abrindo o entendimento de uns aqui, de outros ali, eles vão me compreendendo. Por exemplo, você
Amanhã eu vou falar um pouco, dia 31, sobre a reforma, uns 20 minutinhos. Você não me vê celebrando a reforma protestante. Mas eu só vou responder porque é amanhã. Mas, para bom entendedor, é só olhar aqui, que eu acabei de dizer, checar com a realidade e ver que o que a gente chama hoje de fruto da reforma protestante ficou igual ou pior do que aquilo contra o que Lutero se insurgiu. Igual ou pior. Se nós caímos no mesmo obscurantismo de antes e pioramos-nos, inclusive, em relação a isso tudo. Porque eles tinham, pelo menos, o pretexto de terem tão pouco acesso ao conhecimento. Mas a gente é chafurdado de entendimento, mas tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem, tendo discernimento não querem concluir para não se darem ao trabalho de se converter e, enfim, serem curados pela verdade. Mas amanhã eu falo sobre isso. Pois é, aí ele fala assim, cara, a gente não quer magoar os familiares da minha esposa, sabe? Mas compreendemos tudo aqui caminhando com vocês, o evangelho puro e simples. Deu uma palavra pra gente, Caio, como a gente vai fazer? Não precisam fazer nada, né? Nada, façam nada, por favor. Vocês não querem magoá-los, ninguém quer magoar ninguém está aqui para magoar ninguém. O evangelho não vem para magoar, ele magoa sem querer. Porque as pessoas se magoam mesmo com o amor. Porque não interessa ao fanático, cara cuja mente virou uma maloca de seita, a ele não interessa se vocês melhoraram ou não melhoraram, se vocês estão mais amigos, mais próximos, se o casamento de vocês se enriqueceu, se vocês estão mais felizes, se vocês estão mais plenos. Não, isso inclusive os perturba. Eles não entendem isso como melhoria, eles entendem isso como sinal de desvio. Um casal muito feliz um com o outro e que não depende tanto da família, porque eles são muito felizes, eles incluem a família porque eles são felizes, não é porque eles dependem da família extensiva. Essa família extensiva, quando além disso é fanaticamente religiosa, interpreta essa liberdade feliz como início de alienação, de desvio. Então, entendam como eles pensam, saibam que o que de melhor vocês tragam não será o bastante, pelo menos não agora. Eles não vão conseguir compreender, não puxem esse assunto. Enquanto vocês aguentarem, vão lá, dê uma passadinha lá de vez em quando, dá uma rodada, eles vão olhar assim mesmo, vai chegar uma hora que eles vão cansar. Vão cansar, porque eles olham muito agora, porque começou há pouco tempo. Tem um impacto, né? Mas daqui a pouco eles vão se acostumar. Vocês vão chegar lá quando vocês quiserem, para fazer a social de vocês quando vocês desejarem, porque vocês vão a um lugar assim para fazer, na maioria das vezes, uma social só, relacional e familiar. Porque a mensagem já não interessa. O que acontece ali dentro daqueles bastidores, vocês querem é fugir daquilo. E o antro de fofoca não oferece conexão de fraternidade e comunhão, só de juízo e interpretação precipitada. Então, é um ato de maturidade adulta em relação à infantilidade religiosa. É só isso, é tratar-nos com amor. Mas não se deixarem aprisionar, nem sequestrar, nem ficar reféns por nenhum tipo de barganha ou de tentativa disso em relação a vocês, tá bom? Fiquem na paz e calmos e andem no amor de Deus, porque vocês vão encontrar o melhor caminho de serem fiéis à consciência de vocês, sem saírem quebrando nada desnecessariamente. O que quer que quebre por conta própria, mas não porque vocês espatifaram qualquer coisa, tá bom? Beijo.